Olá, olá, olá pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Então vamos aqui às questões de concordância, tanto a verbal quanto a nominal, banca IBFC, a tua banca. Vamos fazer 25 questões de concordância, pessoal, para que possamos consolidar muito bem esse conteúdo, verificar características da banca e aprender muita coisa, certo? Vem comigo, pessoal. Está... Só ajustar um detalhezinho. Foi. Galera, está assim. Observa comigo. De acordo com a gramática normativa, há uma concordância nominal inaceitável em um dos termos em destaque. Assinale sua alternativa. Encaminho anexos os convites para meus amigos. Galera, primeiro ponto importante. A palavra anexo, isoladamente, funciona como adjetivo, é variável. Vocês não podem confundir com a expressão adverbial em anexo. Aí é invariável. Então não vamos fazer a confusão. Aqui, encaminho anexos aos convites, pessoal, está concordando com convites. Se fosse o em anexo, encaminho em anexo os convites para meus amigos. Então, a primeira perfeita, queremos a errada. Anexo varia. As fotos seguem anexas. A foto segue anexa. O relatório segue anexo. Os relatórios seguem anexos. Porém, as fotos seguem em anexo. Os relatórios seguem em anexo. Depois, ouvir amigos é fazer horas extras. Extras aqui, claro que originalmente, pessoal, ele veio de uma palavra, um prefixo grego. Extra significa posição fora de, né? Extraterrestre, fora da Terra. Mas funciona aqui já como adjetivo. Então é normal. Horas extras. É variável, tá tudo bem, pessoal? Correto. A paciente meio solitária, cuidado. Sempre que vocês conseguirem trocar o meio por um tanto, conseguir trocar o meio por um tanto, claro, pode ser um tanto, mais ou menos, ou um pouco, tanto faz, ele é um advérbio. E aí, se ele for um advérbio, a máxima é invariável. Então, a paciente um tanto solitária, né, um pouco solitária, funciona como advérbio. Se refere ao adjetivo aqui, solitária, funcionando como advérbio. Então, não existe, por exemplo, ela está meia cansada. Não, ela está meio cansada, um tanto cansada. Elas ficaram meias preocupadas. Não, elas ficaram meio preocupadas, um tanto. Existe meia? Sim, quando eu não troco por um tanto, ele funciona como numeral ou como adjetivo. Tomou meia taça de vinho, né? Metade. Disse apenas meias palavras. Então aí eu não posso falar um tanto taça, um tanto palavras. Eu disse meias palavras, funciona como adjetivo. Então assim, troquei por um tanto, é advérbio, é invariável. Não consegui trocar, ele vai variar, seja como numeral, seja como adjetivo. São muito esforçados as professoras e os pesquisadores. Esse adjetivo aqui, pessoal, são muito esforçados, está funcionando como predicativo do sujeito. É mais ou menos assim, As professoras e os pesquisadores, isso aqui é um sujeito composto, são muito esforçados. Exatamente, então está correto. Se eu tivesse apenas, eu tenho dois núcleos aqui, professoras e pesquisadores, tá? Se eu tivesse apenas professoras, eu teria, são muito esforçadas as professoras, ou seja, as professoras são muito esforçadas. Então é assim, quando nós temos o predicativo do sujeito, aqui é verbo de ligação, e esforçados é predicativo do sujeito, ele concorda no masculino se houver um sujeito composto com o termo masculino. Não entendi, professor? Nota, o aluno e a aluna são estudiosos. Eu tenho aluno, masculino, aluna, núcleo feminino, são, verbo de ligação, estudiosos, predicativo no sujeito
eu coloco, pessoal, no masculino. Se eu não tiver termo masculino no sujeito composto, aí é claro, a concordância se faz no feminino. Por exemplo, pessoal, minha amiga e minha prima são estudiosas. Amiga e prima estudiosas. Então, se houver um termo masculino, muda tudo. Temos bastante amigos. Ó, o bastante, sempre que aparecer, eu troco por muito. Como é que funciona? Quando que eu vou grafar no plural? Bastantes. Sempre que eu fizer a troca e aparecer muitos, ou ainda aparecer muitas, aí eu grafo bastantes. Não entendi, professor. Temos, se eu trocar pelo muito, eu direi temos muitos. Olha o Szinho aqui, pessoal, amigos. Então aqui está errado. Deveria ser temos bastantes amigos. Ele funciona aqui como um pronome adjetivo, deve variar. Esta está errada. Agora é claro, se eu falasse, nós ficamos bastante tranquilos. Por que não varia aí? Porque se eu trocar pelo muito, nós ficamos muito tranquilos. Nessa frase, ele funciona como advérbio. Bastante tranquilos, muito tranquilos, um advérbio de intensidade. Então, nós troca pelo muito, que nós não erraremos a questão. Portanto, pessoal, questão número 1, letra E é o teu gabarito. Depois, questão número 2, observa. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna com a concordância verbal correta. Após ler o artigo, podemos compreender que devemos nos orientar sobre o uso excessivo das redes sociais. Haja visto, hajam visto, haja vista, hajam vistas. Os exemplos. Vou dar uma dica para vocês. Não tem erro. Nesta expressão, haja ou hajam, até há uma certa discussão, mas a palavra vista da expressão, ela fica invariável. Desculpa. É invariável. É que quando a gente fala invariável, geralmente é no masculino. Eu vou falar assim, ó, ela fica fixa. Vista, na expressão haja, é uma forma fixa. Não tem haja visto. Não existe o haja visto como um nexo causal ali, né, que vai demonstrar a causa. Então, daí não existe. A galera confunde e coloca muito haja visto que ou haja visto porque existe o visto que. Então, primeiro ponto, visto não tem. Na expressão, eu não tenho a expressão que inicia uma causa, eu não tenho o visto. Ponto número 1. E como ela é fixa, sempre fixa, pessoal, aqui, também não tem vistas. Então, só pela palavra vista, que é fixa, haja vista ou hajam vista, é fixa, não tem discussão. Ponto número 2. Alguns, aí vem a briga, alguns dizem que o haja também não varia. Então, alguns defendem como as duas formas fixas, só havendo haja vista. Outros estudiosos, por exemplo, Evanildo Bechara diz exatamente isso. Olha, muitos dizem que é somente fixa. Beleza, são fixas as duas, haja vista. Mas, sim, no próprio Bechara, se o sujeito estiver no plural, eu posso, não é que eu devo, eu posso concordar. Hajam vista. Então, aqui, ó, eu poderia discutir, pessoal, entre haja vista os exemplos apresentados, ou no máximo, hajam vista os exemplos. Mas vista é sempre vista, é fixa. E aí, pessoal, só pode estar correta a número 3. Então, IBFC, eu estou notando que é uma banca mais tradicional. Vamos ficar com haja vista, que é o tradicional. Tá bem? Apenas a 3. Eu sei que é às vezes, o senhor não gosta de decorar, mas tem de saber. É haja vista e deu. Haja vista.
Pessoal, questão número 3 está assim. Em relação à concordância verbal, analise as orações abaixo. Mais de uma pessoa quis parabenizá-lo pela mudança positiva de comportamento. Pessoal, assim, ó, vamos falar um pouquinho aqui. Ó. Quando vocês tiverem mais D, tá? Aí haverá alguma coisa depois, mais D, mais alguma coisa. O verbo concorda com aquilo que vier após o D. Verbo concorda. Professor, não entendi. Como assim o verbo concorda com aquilo que vier após o D? Mais de um aluno, veio, mais de um aluno, vieram. Mais de 10 pessoas, ficou, ou mais de 10 pessoas ficaram na sala. Como é que funciona verdadeiramente? Apareceu mais D, apareceu menos D, é como se não houvesse. Tira da frase. Tá aqui, ó. Tira da frase. Um aluno veio, um aluno vieram, um aluno veio. Então, por isso que eu disse, concorda com aquilo que vier após o D. Um aluno veio. Mais de 10 pessoas ficaram na sala. É como se não houvesse o mais D. Ó, 10 pessoas ficou, 10 pessoas ficaram. 10 pessoas ficaram. Tá ali. Então, o pessoal concorda com 10 pessoas, portanto, 10 pessoas ficaram. Ok? Então, aqui ó, é como se não houvesse o mais D. Uma pessoa quis. Perfeito. Perfeito. Uma pessoa quis. Frase pessoal correta. Mais de 2 pessoas, ó, aí concorda com 2 pessoas. Mais de 2 pessoas ou parou? Não, mais de 2 pessoas ou pararam. Errada. O palestrante foi um dos que mais contribuiu para a instauração do pensamento positivo. Galera, olha aqui, ó. Na tua vida, sempre que aparecer um dos que, lembra para a prova, opcional. Um dos que é opcional. Os gramáticos, eles não explicam exatamente assim, mas no final das contas será assim, porque eles colocam, olha, um dos que, verbo preferencialmente no plural, preferencialmente. Também poderá aparecer no singular, sim. Preferencialmente é uma preferência, não é uma obrigação. Então, assim, em resumo, um dos que é opcional. Luiz foi um dos que falou, Luiz foi um dos que falaram. Ou, feminino, ela é uma das que quer, ela é uma das que querem. Acabou. Então, o palestrante foi um dos que mais contribuiu. Correto. Aqui como se fosse um contribuiu. Corretíssimo. Também poderia ser o palestrante foi um dos que, daqueles que contribuíram. Correto. Então, um dos que é opcional. A pergunta é incorreta mesmo, pessoal? É só 2. É apenas a 2. Letra B de Brasil. Então, aí já aprendemos como que se faz a concordância com mais D. Concorda com aquilo que vier após o D, tá? O verbo concorda. E um dos que é opcional. Importantíssimo que saibamos isso. Povo, olha só. Questão número 4. A pergunta é assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. É uma questão, embora eles não tenham falado, né, de concordância nominal. Uma questão de concordância nominal. Olha só. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciaram o próprio isolamento.
Aí a gente fica assim, né? Pô, por que que eles me deixam uma lacuna se eles colocaram tudo igual? Mas vamos lá, concorda com o isolamento, né? O próprio isolamento. Beleza, então não ajudou em nada. Aí continua, já sei. O em, o que que eu já sei? Já vi antes, olha só. Eu já sei, pessoal, que o anexo é variável, mas o em anexo é invariável. O anexo é variável. O em anexo é invariável. Então, nota que aqui temos o em, ó. Em anexo. Há alguns casos. Então, já sei que é invariável porque é a expressão, já estava ali o em. Então, já corta a letra A, já corta a letra D, já corta a letra E. E o bastante também já vimos. Ó, agora começam a se repetir, né? Apareceu o bastante, eu só devo trocar pelo muito. Se o muito variar, bastante também varia. Se o muito, pessoal, não variar, bastante não varia. Olhei aqui. Então, nota. Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Muitos interessantes ou muito interessantes? Muito. Não varia. Então, o bastante também não varia. Bastante interessantes. Pessoal, pela sequência, letra B de Brasil é o teu gabarito. Muito bem. Depois, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Muito obrigado, muito obrigada, escreveu ela. Pessoal, lembra que a questão do obrigado, ele é uma questão de concordância. Então, se eu disser assim, ó, Maria disse, se foi a Maria que disse, pessoal, é muito obrigada. Maria disse, muito obrigada. Por quê? Porque eu concordo com a Maria. Se fosse o João disse, muito obrigado. E aí, cuidado, porque às vezes na prova existe uma frase que muita gente erra. Elas disseram. Então, ó, de novo, é uma questão de concordância. É obrigada porque concorda, pessoal, porque concorda com a Maria. Muito bem. Elas disseram. Muito obrigadas. Por que que é obrigadas, professor? Porque é uma questão de concordância, concorda com elas. Então aqui, ó, é ela muito obrigada, porque concorda com ela. Muito bem. Depois, seguem anexos os recibos. Aqui é variável, não tem o em, então os recibos seguem anexos das faturas pagas, mas alertamos que ainda são necessários vários pagamentos. Ó, vários pagamentos são necessários. Para finalizar a compra. Segue também o incluso, funciona exatamente igual ao anexo. Seguem também inclusas as faturas ou anexas às faturas. Então, Dinamarca, pessoal, é o nosso gabarito. Letra D é o nosso gabarito.